12 graus e 2 décimos a temperatura, pois tem chamado a atenção, Dr. Cláudio Klein, os casos de hepatite em crianças. Tem algumas manchetes chamando até de hepatite misteriosa. Tudo bem? Bom dia. Por enquanto é misteriosa. Bom dia, Renato, bom dia, Nicolas, doutor. bom dia aos nossos ouvintes. Então, eu trago esse assunto pela novidade que ele representa. Realmente, já desde março, mais ou menos, começaram a pequenos relatos aqui e ali de uma hepatite em crianças, em várias faixas etárias, mas principalmente crianças realmente abaixo de 6 anos de idade, o mais comum. E o Reino Unido foi um dos locais onde eles começaram a investigação de uma forma mais regular. Eles têm 163 casos em acompanhamento já dentro desse diagnóstico confirmado. E os Estados Unidos têm 109 casos confirmados não, em investigação no caso. Os Estados Unidos começaram depois. Aqui no Brasil, o Ministério anunciou essa semana, né, a criação de um organismo para acompanhar casos. A bem da verdade, muitos casos talvez sejam de hepatite normal e que a gente agora, que está mais atento, acabe colocando dentro desse grupo. Eu peguei aqui o editorial da revista Lancet, desse mês A revista Lancet é uma revista médica bastante conceituada, né? E o editorial é que nem é um editorial de qualquer jornal. No caso, a revista é mensal, então o editorial mensal sempre é o que mais chama a atenção dos temas. E nesse mês de maio, o editorial é sobre as hepatites em crianças. Eu busco aqui, embora ele tem várias hipóteses, porque nesse momento não se identificou nenhuma causa. Aliás, vamos fazer uma colocaçãozinha. O que é uma hepatite, né, Nicolas? Uma hepatite é uma inflamação do fígado, né? O fígado é um órgão que serve muito assim para desintoxicar. Ele faz vários metabolismos dentro dele. Muitos medicamentos são ali detoxicados, né? São quebrados ali dentro, né? Ele produz a bile, por exemplo, que é um elemento digestor, principalmente das gorduras, né? Que libera então dentro do intestino. E aí várias situações, alimentos, medicamentos. Sempre que a gente tem alguma infecção, ela pode agredir o fígado, né? E na agressão ao fígado, né, há alterações do metabolismo, e aí, conforme essas alterações, a gente classifica como uma hepatite. Então, a hepatite pode ser até um trauma, né? A pessoa bateu, um acidente, bateu, teve alterações transitórias das suas enzimas, a gente diz, olha, está com uma hepatite traumática. Mas mais comum é por infecção, por consumo de álcool e por uso de medicamentos. Essas são as causas mais comuns. A, B, C, D e E, os tipos. Isso. Então, dentro das causas virais dos vírus, o mais comum é o ABC, né? O resto já é bem raro, mas a hepatite A e hepatite B são extremamente comuns, normalmente com evolução bastante benigna, satisfatória, e a C é uma hepatite um pouco mais complicada, que pode evoluir de forma crônica, exige realmente um acompanhamento regular. Tem hoje tratamentos bons que normalmente levam à cura, mas é uma hepatite que realmente precisa ser mais bem acompanhada. Então, essa hepatite agora entre crianças, ela até agora, e aí que nem tu colocaste a misteriosa, eles não conseguiram ainda ligar ela a algum fenômeno claro. O que hoje tem sido mais estudado é a associação com uma infecção viral causada por um adenovírus. Assim como a gente fala aí, né, há pouco falávamos no intervalo aí com o Renato sobre o vírus da gripe, né, o H1N1, o adenovírus é um vírus que é do resfriado, né? Assim como tem o vírus sincicial respiratório, que hoje também circula muito agora entre nós, o adenovírus é desses de resfriado comum e muito comum em criança. E ele mas muito raramente pode estar associado com hepatite, mas pode. E aí, dentro desse... Ou seja, que se transmite através do ar. Isso aí. A pessoa desenvolve um quadro gripal, um resfriado, né? E a partir dessa infecção viral,
assim como tem agressões a outros órgãos. Um deles pode ser o fígado, né? Mas não é, no caso do adenovírus, ele é bastante incomum ter essa hepatite. Exato. Então, o que está se, vamos assim, pensando, eu vejo aqui por esse editorial, por exemplo, ele começa o editorial dizendo que já foram associadas 300 possíveis causas. Então, veja como a ciência, nesse caso, está bem perdida ainda para associar. Mas o adenovírus, ele foi associado com mais ou menos, no Reino Unido, 70% das crianças pesquisadas, avaliadas com pesquisa de vírus, identificaram que eram positivos para o adenovírus. Então eles, bom, quem sabe é ele o responsável. Mas aí por que o vírus, o adenovírus, que nunca fez isso, estaria agora fazendo esse número grande de hepatites? E aí vem um deles, e eu vou salientar aqui, não é no artigo assim a única explicação, mas uma delas que a gente já trouxe aqui no programa, que talvez eles citam exatamente isso, esses 2 anos de represamento que nós tivemos em função da pandemia, possa ter levado as crianças a terem um desenvolvimento menor da sua imunidade, porque como eles não se expuseram, não tiveram outras infecções ao longo desse período, e a imunidade não foi provocada, né? E aí agora, quando está se voltando à exposição, está tendo várias infecções, a gente aqui mesmo já citou isso, ao mesmo tempo, talvez está sobrecarregando o sistema imunológico e uma das consequências seja essa hepatite. É apenas acho que até vai se formar outro diagnóstico. Uma possibilidade que talvez em função da Covid possa ter sensibilizado, né, como a Covid sempre causou essa inflamação multissistêmica em vários órgãos, possa também o fígado ter ficado sensibilizado e agora com uma nova infecção causada. Enfim, temos vários pontos aí para esclarecer ainda. Muito bem, apenas para pontuar, né, doutor Cláudio, que no Brasil são pelo menos 16 casos suspeitos, 6 no Rio de Janeiro, 7 em São Paulo, 2 no Paraná e 1 em Santa Catarina. Não temos registros aqui no Rio Grande do Sul. Hepatite, Nicolas, é uma doença, então, que normalmente começa com sintomas digestivos, diarreia, vômitos, causa um certo mal-estar digestivo, inapetência, né? E nos casos, quando são um pouquinho mais grave, a chamada icterícia, aquele amarelão. Então, vamos lá, né? Um pouquinho de alerta, sem nenhum pavor, porque é raríssimo, né? Mas, de qualquer maneira, se tiver alguma suspeita, que a pessoa, os pais procurem atendimento. Obrigado, doutor Cláudio. Boa semana a todos. 6 minutos restando para as 8, 12 graus e 2 décimos a temperatura. Vem aí o quadro Boas Notícias, o intervalo e já voltamos.